Boa noite, irmãos. Vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de 1 Samuel, 1 Samuel 17, versículos 45 a 47. É um texto que nós já estamos cansados de ouvir, mas que todas as vezes que nós ouvimos, ele vem e trata conosco, porque a palavra do Senhor não volta vazia, amém? 1 Samuel 17, a partir do versículo 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? Amém, irmãos? Todos nós já ouvimos esse texto várias e várias vezes. Eu acredito que se a gente pegar até uma Bíblia em inglês e abrir aqui, a gente sabe que passagem é essa. De tanto que nós já ouvimos falar sobre Davi e Golias. E hoje eu quero falar com vocês, eu nunca coloco título nas minhas ministrações, mas hoje eu coloquei um título que eu quero chamar essa ministração como ser um vencedor. Davi matou um gigante. Hoje, a gente não está em guerra com ninguém, nós não precisamos desafiar nenhum gigante filisteu aí na rua. Só que nós temos muitos gigantes. Eles existem sim, e eles são muitos. O que são os gigantes? É tudo aquilo que se coloca no nosso caminho e que é maior do que nós. É tudo aquilo que vem nos pôr medo, nos trazer insegurança, é tudo aquilo que nos aflige, que nos preocupa. Existem inimigos aqui dentro e existem inimigos do lado de fora. Existem pessoas que são nossos inimigos, mas existem sentimentos que nós carregamos que são os nossos gigantes. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Deus não nos chamou para fugir dos gigantes, e nem para ficar medindo o tamanho do gigante. Deus nos chamou para vencer o gigante. Se existe um gigante na nossa frente, é porque o Senhor vai nos dar a capacidade de matá-lo. Davi matou o gigante. Davi não fez amizade com o gigante, Davi não aleijou o gigante, Davi não mandou o gigante para outra cidade, Davi matou um gigante. Que tipos de gigantes existem, irmãos? Gigantes da enfermidade, gigantes do vício, gigantes do medo. Existem tantos tipos de gigantes, e nós conhecemos na história tantas pessoas que venceram gigantes. Acabou agora as Paralimpíadas, e eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas cada vez que você assiste, ou que você assiste o jornal, você fica sabendo de uma história de superação. Alguém que venceu um gigante. Eu não sei se todo mundo sabe. Eu fiquei sabendo disso quando a Manu começou a fazer aula de teclado, já faz muito tempo. Que o Beethoven, todo mundo sabe o Beethoven, né? Aquele que compôs música. Ele ficou surdo quando ele tinha 46 anos. E depois que ele ficou surdo, ele compôs as músicas mais famosas dele. O Beethoven venceu o gigante da surdez.
Quantos gigantes, irmãos, nós temos? Que gigante você tem? Quem que é o gigante que tem tirado o teu sono, que tem te trazido medo, que tem te deixado preocupado, que tem te impedido de viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida? E essa passagem aqui, todos nós conhecemos. Israel e os filisteus estão guerreando, eles estão no, deixa eu ler o nome que agora eu esqueci, em Socó, que é em Judá. Eles estão acampados em Socó e Azeca, eles estão num vale, tem um vale, Israel está de um lado, os filisteus estão do outro, e eles vão se encontrar para guerrear, e é quando o Golias aparece, gritando para todo mundo que quem enfrentar ele, ele vai matar, e os israelitas vão ter que servir ele. Todo mundo lembra quem é Golias? Samuel 17, versículo 4. Eu vou ler aqui nessa versão que é mais fácil de compreender, e eu não deixei aberto. 1 Samuel 4, 1 Samuel 17, a partir do versículo 4. Olha quem era Golias. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura. Usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze. Alguns estudiosos dizem que essa armadura pesava cerca de 60 quilos. Está até escrito aqui, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze. E ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Esse era o Golias. Esse era o gigante que estava afrontando o povo de Israel. E quem era Davi? O mais moço, o menor dos filhos de Jessé, o pastorzinho de ovelhas, um menino esquecido no meio das ovelhas. E isso não impediu Davi de vencer Golias. Isso não impediu Davi de enxergar quem era o gigante e saber quem era ele. E é sobre isso que eu quero falar. As marcas de um vencedor. Como vencer um gigante? O que nós precisamos para vencer os gigantes? Davi não era homem de guerra. Davi não era gigante, Davi não tinha armas, todos vocês sabem, já cansaram de ler esse texto. Davi não estava preparado, Davi não tinha armadura. O que Davi tinha? Que ele venceu Golias. Davi, um vencedor como Davi, é aquele que não ouve a voz das pessoas pessimistas. Leia comigo o versículo 24 e o versículo 25 de Samuel 17. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente, diziam uns aos outros: viram aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Irmãos, os pessimistas são aqueles que nunca venceram nada. Quando um pessimista vê um gigante, o que ele faz? Vamos embora, vamos fugir, vamos correr, a gente não vai vencer, não tem o que fazer, vamos embora daqui. Davi estava lá, no meio dos soldados, e ele ouviu os soldados falando isso. Davi fugiu? Davi deu ouvidos à voz dos pessimistas? Não. Uma marca de um vencedor é aquele que não dá crédito nenhum a que os pessimistas dizem. Se você ficar do lado de uma pessoa pessimista, que fica o dia inteiro falando, não vai dar certo, não vamos conseguir, não vai ter jeito, o que acontece? Você fica igual. Não dê
ouvido a voz dos pessimistas. Davi, mesmo depois que ele ouviu os soldados falando tudo isso, ele se dispôs. Lê o versículo 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Davi não levou crédito para o que aqueles soldados medrosos estavam falando. Essa é uma das marcas das pessoas que vencem gigantes. Se você tem ouvido os pessimistas, se policie, pare e reflita. Isso que eu estou sentindo é meu ou é algo que alguém tem lançado na minha mente? Esse medo que eu estou sentindo de tomar essa decisão é minha ou é alguém que está do meu lado soprando no meu ouvido que eu não sou capaz? Segundo segredo de um vencedor, ele não supervaloriza as dificuldades que ele já viveu no passado. Vamos ler o versículo 14. Davi era do 14 ao 16. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde apresentou-se por 40 dias. Quando o comandante do exército de Israel foi na casa de Jessé, pai de Davi, ele entrou lá na casa de Jessé e ele escolheu quem, irmãos? Os 3 filhos mais velhos de Jessé, os mais fortes, os que tinham cara de guerreiro, os que tinham jeito com espada, aqueles homens que eram brutos, aqueles homens que sabiam lidar com a espada. Abner, que era o comandante do exército, olhou para Davi no pasto cuidando das ovelhas. Pode até ter olhado, mas o que será que ele pensou? Ah, não, é muito pequeno, é muito novo, não sabe segurar uma espada, não tem nem força para segurar uma espada. Olha a finurinha do braço dele. Não serve, Davi não serve. E Davi podia muito bem ter guardado tudo isso no coração dele. Os meus 7 irmãos estão cuidando da sua vida e só eu fiquei aqui no pasto, cuidando das ovelhas. Todos os meus irmãos têm oportunidades, menos eu. Mas Davi, um menino desprezado, foi aquele que matou o filisteu. Às vezes a gente fica assim: eu não consigo fazer isso porque eu não tive estudo, eu não tive oportunidade, o meu pai me abandonou quando eu era criança, eu não tenho um carro, por isso que eu não dou conta. Ah, isso não é para mim, não é para mim, eu não estudei, eu não sei. E a gente fica jogando a culpa das nossas frustrações, a insegurança de vencer os gigantes naquilo que já passou, naquilo que já foi. Ah, eu não dou conta. Ah, eu fui abandonado. Ah, mas se eu tivesse tido essa oportunidade. Ah, mas eu não nasci num berço de ouro. Ah, mas eu não consegui terminar a escola. Eu não fiz faculdade, eu não fiz inglês, eu não fiz computação, eu não fiz isso. Irmãos, nós não podemos ter uma mente de vencedor colocando as nossas preocupações, dando valor às preocupações e às coisas que aconteceram com a gente no passado. Não é porque você não nasceu no berço de ouro que você não vai ser um vencedor. Na verdade, se você for ler os estudos, as pessoas que nasceram em berço de ouro, que o pai já construiu um império, quando aquele pai morre e os filhos assumem, o que acontece? A empresa fale. Eu não nasci no berço de ouro e nem vocês, mas as oportunidades aparecem para nós todos os dias. Nós vencemos quando nós entendemos
que a gente precisa lutar, que a gente precisa correr atrás, que quando a oportunidade passa, a gente tem que agarrar ela. Davi não se importou com as coisas que aconteceram com ele no passado. Irmãos, esses dias a Manu veio contar para mim de um professor dela que estava reclamando do exército brasileiro, que pipipi, fofofó, nhenhenhé, que quando ele era jovem, ele se alistou para o exército, e ele sofreu muito, porque no exército eles dormiam no meio do mato, e que eles não tinham comida, que tinham que beber água do rio, e a Manu falando aquilo para mim, indignada. Quando ela terminou de falar, eu falei, filha, a pessoa ela se alista no exército, por quê? Por que as pessoas se alistam no exército? Aqui no Brasil a gente não tem guerra. Mas lá nos Estados Unidos, em Israel, por que eles estão alistados no exército? Porque tem guerra. Na guerra você dorme na cama. Na guerra, quando dá meio-dia, toca um apito e todo mundo fala, gente, calma, vamos almoçar. Aí eles sentam, ligam o ar, vão beber um suquinho gelado, um bifinho acebolado. Não, gente. Na guerra, você está no meio do mato, você está com o pé doendo, você está com a botina molhada, você está com bolha, você está com dor, você está com fome, você está com dor de cabeça, faz 5 dias que você não escovou o dente. Isso é guerra. Um guerreiro que vence uma guerra, ele está na batalha, ele está na luta. Ninguém vence uma guerra sentado no sofá. Ninguém vence uma guerra com o ar-condicionado ligado, assistindo Netflix. É isso que a gente tem que entender. Vencedores estão no campo de batalha, lutando. Outra característica de um vencedor. Um vencedor precisa aprender a lidar com seus críticos. Versículo do 28 ao 30. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, o que eu fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se ele para o outro lado e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Às vezes nós recebemos críticas construtivas. Às vezes a pessoa que te ama muito chega para você e fala assim, olha, eu acho que se você deixar de fazer assim para fazer assim, o teu resultado vai ser melhor. Você enxerga e fala, não, você está certo. Mas Eliabe, o irmão mais velho de Davi, criticava Davi a ponto de querer humilhá-lo, desprezá-lo, colocar ele lá embaixo. Por quê? Porque quando Samuel foi lá na casa de Jessé, ungir o novo rei, Eliabe pensou o quê, irmãos? Que ele ia ser ungido rei. Ele era o mais velho, ele era o mais bonito, ele era o mais pomposo, ele era o mais forte. E quando ele vê Davi sendo ungido rei, a ira dentro dele cresceu. E tudo que Davi fazia para ele era motivo para ele criticar Davi. Tudo. A gente vê aqui que Davi fala assim, o que eu fiz agora? Era a primeira vez que Eliabe estava criticando Davi? Era a primeira vez que saiu uma briga entre os irmãos? As pessoas nos criticam naquilo que elas não conseguem fazer. As pessoas nos criticam para que aquilo que é uma virtude em nós se transforme em erro. Quando nós recebemos críticas, irmãos, destrutivas, que vêm para nos humilhar, que vêm para nos desprezar, que vêm para acabar com a gente, o que nós devemos fazer? Quando Satanás envia um Eliabe na nossa vida, qual que é a nossa atitude? No versículo 30 diz, o que Davi fez? Desviou-se dele para o outro lado. Irmãos, tem gente te criticando? Deixa a pessoa, vaza, sai, vai embora. Para de ouvir as pessoas que não têm nada a acrescentar na tua vida, que só quer te derrubar.
que só quer te humilhar, que só quer te destruir. Para de gastar teu tempo ouvindo a crítica dos outros e gasta teu tempo prosseguindo para o alvo, olhando para Cristo. Em quarto lugar, um vencedor, ele é especialista no que ele faz. Versículo 38 ao 40. Saul vestiu a Davi com a sua armadura e lhe pôs à cabeça um capacete de bronze e o vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforge de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando na mão a sua funda, foi-se achegando ao filisteu. Davi não podia lutar com a arma que ele não conhecia. Davi, com o peso daquela armadura, ele entendeu que ele não ia vencer o gigante. Ele ia vencer o gigante como? Com aquilo que ele tinha habilidade. Davi entendeu que as pedras era o que ele manuseava todos os dias. Ele tinha prática, ele tinha experiência. Vocês já pararam para pensar quantas vezes Davi, por dia, usava a sua funda e as pedras? Eu fico imaginando que Davi sabia até o formato da pedra para cada situação. O vento para onde estava, a distância do alvo. Davi, ele tinha plena consciência da arma que ele usava, porque Davi era preparado, ele era especialista na funda e na pedra. No que nós somos especialistas? Eu vou falar agora sobre a vida profissional, porque a maioria dos nossos gigantes estão ligados à nossa vida financeira, é ou não é? Você não tem conta para pagar, é um gigante. O filho está doente, você não tem dinheiro para pagar o médico, é um gigante. O carro quebrou, você não tem dinheiro, é um gigante. Nós precisamos entender, irmãos, que nós temos que ser especialista na nossa área. Qual que é a tua função? Você é vendedor? Seja o melhor vendedor. Você é professora? Seja a melhor professora. Você tem um lava-jato? Que o teu lava-jato seja o melhor, seja especialista em polimento, em lavagem a seco, em lavagem não sei da onde. Coloque isso filme, faz isso, faz aquilo, instala alarme, seja o melhor. Nós precisamos ser o melhor naquilo que nós fazemos. Somos cristãos, precisamos ser o melhor. Ninguém vence, irmãos, sendo meia boca. Ninguém vence empurrando as coisas com a barriga. Eu falo para as meninas lá em casa, quando eu vejo elas fazendo as coisas de qualquer jeito. O mesmo trabalho que você tem para fazer mal feito, você tem para fazer bem feito. Então faz bem feito uma vez só. Nós precisamos ser especialistas na nossa área, naquilo com que Deus nos confiou. Se você é o melhor, igual o Lennon, se você é o melhor vendendo camiseta de time, você vai vencer, porque você vai rachar de vender. O dinheiro vai entrar, os clientes vão vir, você vai ser conhecido, você vai crescer, você vai crescer, você vai crescer. Fica fazendo tudo as coisas de qualquer jeito. Vocês acham que Davi, cuidando das ovelhas, quando aparecia o urso, ele jogava a pedra de qualquer jeito? Ou ele tinha que ter uma mira certa e jogar uma pedra só? Se ele errasse, irmãos, o que ia acontecer? O urso ia vir, ia comer ele e as ovelhas. Para nós vencermos, nós precisamos ser o melhor naquilo que Deus nos capacitou.
Ah, mas eu não trabalho, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Seja o melhor dentro da tua casa. Seja o melhor filho, seja a melhor esposa, seja o melhor marido, seja o melhor pastor, seja o melhor. Nós precisamos entender, irmãos, que para sermos vencedores, precisamos ser o melhor. Precisamos nos capacitar. O que você precisa para ser o melhor na tua área? Fazer um curso? Fazer um aperfeiçoamento? Vá atrás. Para que depois você não fique falando, eu não tive oportunidade. Ninguém me avisou. Precisamos ser especialistas na nossa funda e nas nossas pedras. E para encerrar, não que esse seja o único ensinamento desse texto, mas é o último que eu marquei. Um vencedor, embora seja corajoso, tenha preparo, não ouça os pessimistas, não dê ouvido aos críticos, ele sabe que a vitória dele vem de Deus. E eu quero reler o texto que nós abrimos a ministração, no capítulo 40, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vou te ferir, eu vou te tirar a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e as bestas feras. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá que toda a multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Irmãos, nós somos capazes? Somos. Somos inteligentes? Somos. Temos força? Temos. O Senhor, nós nos preparamos? Nos preparamos. A gente sabe lidar com as armas? Eu vou falar aqui como se a gente já fosse especialista. Somos. Mas nada disso vale se nós não confiarmos que é Deus que nos garante a vitória. É dele que vem a vitória. A gente pode ser forte, a gente pode ser preparado, a gente pode saber usar a arma, mas se Deus não estiver conosco, nós não vamos vencer. A vitória vem dele, irmãos. Se prepare, confie no Senhor. Pare de dar ouvidos a que o inimigo tem dito a teu respeito. E lembre-se que o Senhor é contigo. É Ele que te capacita para você vencer os gigantes. É Ele que prepara as pedras para você jogar no filisteu. Todos vocês sabem que Davi joga a pedra no gigante, derruba o gigante, e sem espada nenhuma na sua cintura, ele mata aquele gigante. Ele arranca a espada da mão dele. Eu fico imaginando a força de Davi, a força física de Davi, para levantar a espada, que só a ponta da espada pesava quase 7 quilos, para arrancar a cabeça do gigante. Entenda que por mais que você não seja forte fisicamente, a força que você precisa vem do Senhor dos exércitos. Amém? Fique de pé. Ele tem nos capacitado, irmãos. Ele tem cuidado de nós. Abra os teus olhos para enxergar as oportunidades que o Senhor tem colocado à tua frente, para que gigantes sejam derrotados. Nem sempre um gigante é sinal de derrota, é sinal de perigo, é sinal de desespero, mas um gigante é Deus nos capacitando para vencer. Ele é a nossa vitória. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai,
O Senhor conhece cada gigante que nós temos enfrentado na nossa vida. O Senhor tem visto as nossas lutas, as nossas batalhas. O Senhor conhece a nossa estrutura e o Senhor sabe que nós somos pó. Pai, mas em nome de Jesus, assim como o Senhor fortaleceu a Davi, eu peço para que o Senhor venha nos fortalecer, Pai. Assim como Davi derrotou aquele gigante, sem nenhuma arma, sem armadura, Pai, sem preparo nenhum.